Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então estamos aqui hoje para gravar mais uma videoaula, né? E consequentemente falar de um tema também que é um tema muito legal de ser falado, né? Do ponto de vista ambiental, né? Porém, no mesmo momento, né? Que é um tema muito interessante de ser falado, muito legal, é um tema muito preocupante, né? Quando fala em impactos ambientais. Ao longo da nossa aula de hoje, eu irei estar falando sobre alguns impactos ambientais, o que são, né, impactos ambientais. Irei falar também sobre licenciamento ambiental, né? Nós iremos dar um enfoque também em sustentabilidade, o que é sustentabilidade, quais são as vantagens, né, de uma empresa se tornar uma empresa sustentável. Irei mostrar alguns, né, realmente alguns mesmo, alguns impactos ambientais ao longo da nossa história, né, alguns fora do Brasil, alguns dentro do Brasil, impactos esses que tiveram, né, atingiram, né, além da fauna, flora local, além de meio ambiente local, né, também afetou as pessoas, os moradores que ali viviam, certo? Então, sem mais delongas, vamos dar continuidade, né? E hoje, para nos ajudar, sempre nas aulas temos um velhinho. Hoje será a nossa terrinha, né? Terrinha que irá nos ajudar aí, né? Então a terrinha, ela traz a primeira pergunta para vocês, né? O que é o impacto ambiental? Então tem esse conceito bem extenso, né? Mas eu achei bem interessante se colocar, né, e destacar alguns pontos dentro desse conceito. Então o conceito do que é impacto ambiental é qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente. Então vamos dar uma pausinha aqui, né? E aí eu destaquei uma primeira situação, né? Que é alteração, ou seja, é qualquer modificação, né, que vai acontecer nessas propriedades, né, do meio ambiente, seja ela física, seja ela propriedades químicas, ou seja ela propriedades biológicas, ou seja, qualquer alteração, né, no meio ambiente causadas por qualquer forma de matéria ou energia resultante das atividades humanas, né, que direta ou indiretamente afetam a saúde, a segurança e o bem-estar da população. Então vamos dar uma pausa aqui também e comentar essa outra parte, né? Então olha só, eu destaquei aí duas situações bem interessantes, né? Causadas e atividades humanas. Então essas alterações que eu mencionei anteriormente, alterações, né, no meio ambiente, essas alterações, para ser considerada um impacto ambiental, elas têm que ser causadas pelas atividades humanas, né? Então, as atividades sociais e econômicas, a biota, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais, né? Então, são essas alterações, né, que o ser humano vai causar ao longo das alterações no meio ambiente, né? Que essas alterações que foram feitas no meio ambiente, alterações nas propriedades, né, ambientais, seja elas físicas, químicas ou biológicas, que elas irão afetar, né, olha só, a saúde, a segurança, né, o bem-estar da população, as atividades sociais e econômicas, a biota, né, as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente, a qualidade dos recursos ambientais. Então todas essas alterações, né, que podem afetar essas e outras, né, situações, são consideradas impactos ambientais. Então, o impacto ambiental refere-se exclusivamente aos efeitos da ação humana sobre o meio ambiente, né? Então, para tal alteração ser considerada um impacto ambiental,
quer dizer que essas alterações foram produzidas devido às ações humanas, certo? Então, portanto, fenômenos naturais como, por exemplo, tempestades, enchentes, incêndios florestais, né? Se esse incêndio florestal foi por causa natural, né? Por exemplo, um raio, né? Terremotos e outros, apesar de poderem provocar as alterações ressaltadas, né, anteriormente, não caracteriza-se como impacto ambiental, né? Às vezes, pessoal, né, tais fenômenos como, por exemplo, um terremoto pode desencadear um problema ambiental, né? De que forma? Por exemplo, se o impacto vai destruir, por exemplo, um terremoto ou uma grande tempestade ou uma grande enchente, né? Atinge, por exemplo, uma fábrica de resíduos químicos, uma usina, né, nuclear, algo desse tipo, né? Então isso vai provocar, né, o impacto ambiental. Por quê? Porque inicialmente, né, digamos assim, que essas condições naturais, esses fenômenos naturais, foi um meio, né? Mas quem iniciou tudo foi o ser humano. Então esses fenômenos naturais foram apenas um meio para um fim doloroso, né? Com certeza, né? Então ele que foi ali o gatilho. Mas se o ser humano, por mais que tivesse, por exemplo, um terremoto, né, nessa região aqui, tá? Mas se não tivesse essa fábrica, se não tivesse essa usina, né, se não tivesse, enfim, né, esse monumento construído pelo homem, por mais que tivesse aqui um terremoto, por mais que tivesse aqui um incêndio, né, causado por um raio, tivesse uma enchente, não iria causar dano nenhum, né? Então, nesse caso, o ser humano foi quem construiu esse monumento aqui, certo? Então é isso, pessoal. Então, impacto ambiental é um evento, é o efeito de uma ação que o ser humano proporcionou no meio ambiente. Beleza? Então vamos lá, continuando. Na maioria das vezes, o impacto ambiental se dá devido ao rápido desenvolvimento econômico sem o controle e a manutenção dos recursos naturais, né? Como consequência, temos a poluição de vários recursos naturais, como por exemplo a água. A água é somente um dos recursos naturais, né? Mas nós temos até o solo, a floresta, enfim, né? Todos esses recursos, né, podem ser poluídos pelo ser humano. Também o desenvolvimento gera impactos, uma vez que a falta de saneamento básico e o planejamento urbano, né? Ou seja, pessoal, por exemplo, nós temos ali a construção de um shopping. Quem conhece esse local sabe, né? Aqui nós temos o Millennium Shopping. E ao lado do Millennium Shopping nós temos aquele igarapé, né? Certo? Então, olha só, né? Não adianta nós termos um planejamento urbano, não adianta nós termos a construção, né, de uma fábrica, uma construção de uma cidade em si, sem ter sido planejado. Então, e também é um pouco difícil, né? Vamos dizer assim, não ecologicamente falando, mas economicamente falando, é quase impossível você planejar toda uma cidade para poder iniciar a construção, né? Ou seja, é difícil você, por exemplo, pensar em toda a drenagem de água, pensar todo o serviço de esgoto, pensar em tudo, resolver todas essas questões antes para poder começar a construir, dar início à construção de uma cidade, né? Então, geralmente, nós vemos que não é isso que acontece, né? Geralmente acontece: aqui tem uma área florestada, né? Derruba essa área florestada, começa logo a invasão, né? Constrói logo as casas, enfim. Depois que aquela população está totalmente estabilizada naquele local, é que nós teremos aí que vem os serviços, né? Os saneamentos básicos, enfim, todos esses outros serviços que
né, que são essenciais, e são esses serviços que na teoria, sim, né, falando na teoria, seriam eles que seriam os serviços iniciais, que é eles que devem, né, evitar os certos impactos ambientais, certo? Então vamos lá, pessoal, continuando. Tipos de impactos ambientais. Então, os impactos ambientais causam alterações significativas no meio ambiente, né? Isso aí todo mundo já sabe, né? E aí nós temos alguns tipos. Esses impactos ambientais, eles podem ser impacto positivo ou benéfico, quando a ação resulta na melhoria da qualidade de um fator ou parâmetro ambiental. Aí vocês podem perguntar assim, como assim, né? Um impacto ambiental positivo, certo? Lembrando que impacto ambiental é uma alteração, né, nas propriedades físicas, químicas e biológicas do meio ambiente, né? Porém, esses impactos nem sempre eles são negativos, às vezes eles são positivos. Aí vocês podem perguntar, mas como assim impacto positivo, né? Por exemplo, em regiões de várzea, pessoal, em regiões de várzea, em regiões alagadas, né, regiões que alagam, né, passam, principalmente nossa região, né, que passa um certo período, né, onde fica alagado, e aí depois quando essa água desce, né, todo aquele solo fica exposto, e aí que geralmente as pessoas fazem, né, cultivam diversas hortaliças, verduras, cultivar, né, um tipo de cultivar que seja rápido, né, que geralmente só tem 6 meses. Então, quando por exemplo, os ribeirinhos, os agricultores, eles iniciam essas cultivares, né, iniciam essas plantações, ali vai ter o que? Uma cobertura, né, aquela vegetação, aquela verdura, aquela hortaliça, enfim, vai cobrir aquele solo, vai ter uma cobertura vegetal, né? E aí os restos dessas cultivares, né, geralmente resto orgânico mesmo, né, vai ficar ali no solo. Quando aquela água vem, todos aqueles nutrientes que estavam ali, eles são retornados, né, para a água, e consequentemente vai levar essa matéria orgânica para outro local, né, vai ser deposto em outro local. Então tem todo esse processo, entendeu? Então esse é o impacto positivo. Agora, o impacto negativo ou adverso, quando a ação resulta em danos à qualidade de um fator ou um parâmetro ambiental. Então, quando é benéfico, é quando esse impacto ele vai resultar na melhoria, né, da qualidade de um fator, um parâmetro ambiental. Quando ele causa um dano a essa qualidade de um fator do parâmetro ambiental, ele é considerado impacto negativo, né? E aí, como exemplo de um impacto negativo, né, a poluição, né? Poluição dos rios, poluição dos igapós, poluição, enfim, né? Qualquer tipo de poluição ao meio ambiente. Isso é um impacto negativo, porque vai mudar o quê? Né? Vai mudar esses parâmetros, essa qualidade, esse parâmetro ambiental. Então, consequentemente, esse lixo que está nesse local, né? Isso aqui é uma foto tirada da internet, mostrando em um ponto da bacia de Educandos, né, ali da Porto de Educandos, né? Então, consequentemente, se a gente fosse, se tivéssemos uma medição, né, aferir o pH dessa água, né, a condutibilidade, todos os fatores dessa água ao longo por exemplo, se a gente estivesse fazendo aferindo de 10 anos para cá, então de começou em 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, enfim, até esse ano 2020, consequentemente, a gente iria ver uma modificação nos parâmetros físico-químicos dessa água. Isso é óbvio, né, que ia ter aceleração, porque dos últimos 10 anos, colocando assim 10 anos, né, algo bem recente na nossa história ambiental, na história do desenvolvimento de Manaus, né, 10 anos para cá, já com certeza a quantidade de lixos, né, que já foram depostos sobre os rios, né, sobre o Rio Amazonas, ou sobre esse local aqui, né, enfim, né, foram grandes demais, né? Então, se a gente pensar assim, 10 anos para cá,
de algum local onde você conheceu, né? E hoje, há 10 anos atrás, você vai ver um local totalmente diferente, né? Às vezes melhor, às vezes pior, mas enfim, mudou, certo? Outro tipo de impacto ambiental. Impacto ambiental direto, quando resulta de uma simples relação de causa e efeito, também chamado impacto primário ou impacto de primeira ordem, ou seja, é aquele primeiro impacto que nós vamos ter, né, em um ambiente. Por exemplo, aqui é a construção da BR-319, né? A primeira, na verdade, isso é a abertura da BR-319, né? Ou seja, isso aí é o impacto direto, o impacto de primeira ordem, né? O primeiro impacto primário. Por que impacto primário, pessoal? Porque com certeza o primeiro impacto aqui foi a abertura dessa estrada, né? Aí a gente pode dizer, mas aí foi um impacto pequeno, né? Enfim, né? Que não teve um desmatamento, só teve em comprimento, mas em largura não foi tão grande. Mas as consequências dessa abertura da estrada, né? Se a gente fosse retroceder também, né? Desde a abertura dessa estrada até os dias atuais, né? Com certeza, ao longo de toda essa BR-319, a quantidade de casas que aumentou, né? A gente observa esse trecho que não tem casa nenhuma, né? Mas provavelmente se a gente fosse nesse mesmo ponto, né, hoje, com certeza a gente ia ver uma porção de casas aí, né? Então, esse aqui foi o impacto primário, né? Mas em consequência desse impacto primário, nós temos outros impactos que vêm advindos desse primeiro, beleza? Impacto indireto, quando é uma reação secundária em relação à ação, né? Ou quando é parte de uma reação em cadeia, uma cadeia de reações. Por exemplo, aí quem não sabe, é o rompimento da barragem de Brumadinho, né? Aí é um impacto indireto, né? Porque essa reação, né, que foi causada aqui, esse derramamento de rejeito de minério, né, de minério, é uma relação secundária, né? Por que secundária? Qual foi a reação primária aí? A reação primária foi o desmatamento, a reação primária foi a extração do minério, cavar, né, o solo, e com certeza isso vai mudar toda a estrutura do local, né? Então aquela foi a primária. A mesma coisa aqui, né? Aqui foi a reação primeira, né, que foi a abertura da estrada, que com certeza a reação primária aí, de primeira ordem, o primeiro impacto, foi a abertura da estrada, nesse caso aqui a abertura do local para começar o minério, porque para se fazer a extração do minério, você tem que devastar toda a área, tirar toda a cobertura vegetal, depois retira a primeira camada de solo e aí começa a parte da busca pelo minério, né? Então esse aqui, né, é uma reação indireta, uma reação indireta, uma reação secundária, né? Então a primária foi, né, a derrubada de toda essa cobertura vegetal, né, a retirada da primeira camada de solo, oriundos desse primeiro impacto, né? E aí vemos o segundo impacto, de segunda ordem, o indireto, que foi esse deslizamento, né? Mas aí, se a gente pensar assim, né? Mas esse deslizamento pode acontecer em qualquer local. Sim, o deslizamento de terra é algo comum, mas nesse caso aí, em específico, né? O que foi o deslizamento? O que estava ali no meio daquele deslizamento? Era somente terra? Não, não era somente terra. Era o que? Era lama. Lama oriunda de quê? Oriunda das atividades de mineração. E o que era que continha naquela lama? Rejeitos de minério, né? E aí, se a gente for, né, entrar mais a fundo, e quais eram esses rejeitos, né? Diversos, vários, né? Vários rejeitos de minério. E aí a gente observa que acaba destruindo não somente, né, o meio ambiente em si,
né, modifica totalmente aquele meio ambiente, né, destrói também, né, vidas humanas também são perdidas aí, tudo oriundas de uma situação, né, que aconteceu há muito tempo atrás, né, onde se iniciou. Às vezes, quando nós falamos, né, nós temos geralmente nós biólogos, nós apresentamos um amor, nós aparentamos, né, ou apresentamos um amor maior, né, pela vida, né. Geralmente nós não queremos que aquele local, né, que aquele ambiente seja explorado. Com certeza, né, essa exploração gera empregos, essa exploração vai gerar renda, né? Mas o que depois, com certeza, essa geração de renda vai ser bom, vai ter a parte benéfica e tal, certo? Mas se a gente pensar isso a longo prazo, essa geração de renda também vai causar o que, né? Diversos impactos ambientais. Beleza? Então vamos lá, né? Falar um pouquinho mais. Então, teremos também o impacto estratégico, quando é afetado um componente ou um recurso ambiental de importância coletiva ou nacional. Ou seja, quando uma área afetada é algo de importância não somente naquele local, mas uma importância, digamos assim, coletiva e nacional, né? Eu vou mostrar depois uma imagem que vai abranger todos esses modelos de impacto, só um pouquinho, né? Então, impacto local, quando a ação afeta apenas o próprio sítio e suas imediações. Então, nós temos o estratégico, que é aquele local afetado, aquele componente, aquele recurso ambiental, né, afetado, tem uma importância coletiva, tem uma importância nacional. O local é quando no próprio sítio, ou seja, naquele mesmo ponto, né, vai afetar. Regional, quando o efeito se propaga por uma área e suas imediações, né? Impacto médio e longo prazo, quando os efeitos se manifestam depois de decorrido um certo tempo após a ação, né? Impacto permanente, né? Quando uma vez executada a ação, os efeitos não cessam, né, de se manifestar num horizonte temporal conhecido. Então aí nós temos impacto estratégico, né, quando afeta um local nacional, né, um recurso, né, de importância nacional. Impacto local, quando afeta apenas aquele local ou o seu entorno. Impacto regional, quando o efeito se propaga além daquele local de origem, né, por todas as suas mediações. Médio, impacto a médio e longo prazo, quando o efeito se manifesta depois de decorrido certo tempo após essa ação, né. Impacto permanente, quando uma vez executada a ação, os efeitos não cessam de manifestar no horizonte temporal conhecido. Aqui, pessoal, esse GIF ele vai mostrar, como eu falei, essa imagem ela compreende, né, toda essa situação que a gente comentou, todos os tipos de impacto, né? Então, nesse GIF aqui, o que ele vai mostrar, pessoal? Ele mostra como evoluiu, né, a devastação, como evoluiu Manaus de 1977 até 2017, né? Como essa cobertura vegetal foi afetada, como, né, essa cobertura vegetal foi diminuindo, como essa cidade foi se expandindo. Você já observa, em 77 a reserva Duque era bem maior, né? O que acontece em 99 para cá, ó? Você já começa a observar o que? Um quadrado, que em torno da reserva Duque já toda a cobertura vegetal já foi retirada, né? Então olha só, 77 tudo bonitinho, 85 diminui, 99 você já observa que ela já está bem estruturada, 2002, né, mais ainda, 2008 mais ainda e 2017 mais ainda, né? E aí você observa todo o seu entorno, né? Locais aonde você não via rio,
você começa a observar, porque a cobertura vegetal foi retirada, então esse rio ficou exposto, né? E, em consequência a esse exposto de rio, né, ele vai também, a tendência dele é, assim como ele surge, né, tira a cobertura vegetal que protege suas nascentes, né, ele vai ficar exposto e isso vai fazer com que ele venha a, vamos dizer assim, se acabar, né? Aí você observa tanto essa expansão para o outro lado do rio também, olha só, né? Essa expansão é todas as direções ali, ó. Ó. Você observa que essa expansão também é em todas as regiões, certo? Continuando. Impacto imediato, quando o efeito surge no instante em que se dá a ação, ou seja, aconteceu aquele efeito aqui e naquele mesmo momento você já consegue observar essa ação. E o impacto temporário, quando o efeito permanece por um tempo determinado. Então, impacto imediato e impacto temporário, a gente pode definir esses dois tipos de impacto como, por exemplo, uma queimada, né? Então, uma queimada, o efeito da queimada é imediato, né? Você já observa a grande área devastada, né? Porém, esse efeito da queimada, ele vem ser, né, um efeito, um impacto temporário, né? É certo, né? Que nem sempre, né? Mas enfim, né? Não vamos generalizar aí, né? Vamos generalizar, desculpa, não vamos especificar, mas no geral, né? Essa queimada atinge uma grande área, isso com uma rapidez, isso de uma hora para outra, é algo instantaneamente, é algo imediato, né? E aí, se aquela queimada, você já começa, depois que aquele solo esfria, depois de uma chuva, por exemplo, você já começa a observar o surgimento de gramínea, de plantas pioneiras naquele local, né? E aí, depois da queimada, 10, 15, 20 anos, essa queimada, nem 20 anos, né? Até menos, 10 anos, você já observa ou a maior parte daquela cobertura vegetal que foi danificada, você observa que já está se reestabelecendo, né? É claro que a perda de animais, né? Isso a gente não consegue ter essa reposição, né? Mas a cobertura vegetal, ela consegue se restabelecer novamente, ok? Ambiente natural e ambiente antrópico, né? Então a gente vai ver o que é um ambiente natural e o que é um ambiente antrópico, pessoal. Pode ser até trivial, né? Mas enfim, ambiente natural constitui-se como um território que não passou por transformações significativas pelo homem e é capaz de manter autonomamente seus aspectos ecológicos, ou seja, né, é um ambiente onde não sofreu ação humana, ou a ação que ele sofreu foi mínima, né? E essa ação humana não causou tantos impactos. Ambiente antrópico, território que foi transformado pela ação humana, ou seja, que a gente já tem a transformação completa, né? Ou parcial ou total pela ação humana, perdendo diversas características naturais, tornando-se incapaz de manter suas características ecológicas naturais, né? É óbvio, aí nós temos uma imagem ali do Centro Histórico de Manaus, né? Nós temos uma área, né, de plantas ali, mas esse ambiente foi totalmente transformado pelo ser humano, né? Apesar de termos uma certa quantidade de árvores ali, né? Mas com certeza essa cobertura vegetal não era somente isso, né? Era bem mais, ou seja, teve a influência da ação humana aí, né? Normalmente é bastante eutrófico, ou seja, vai ter uma grande quantidade de pessoas, né, naquele local, né, com metabolismo acelerado, né, demandando grande aporte de recursos naturais para sua manutenção. Quando eu coloco esse metabolismo, né, quero dizer que ele é muito rápido, né, é algo que
que precisa de um grande aporte de recurso natural. E que aporte de recurso natural são esses, né, para sua manutenção? Somente alimento, água, luz, né, energia, enfim, né, diversos recursos naturais para poder manter esse metabolismo acelerado, né, para poder conseguir se manter, certo? Aí nesse ambiente antrópico, nesse ambiente modificado pelo homem, nós vamos ter um ambiente urbano, né? Nesse ambiente urbano ele é formado por dois sistemas que eles estão interrelacionados intimamente, que é o sistema natural, né? Dentro do ambiente urbano nós vamos ter o sistema natural, né, que é composto do meio físico e meio biológico. Pode até ter ficado um pouquinho confuso, né? Como assim? Ambiente urbano precisa de um sistema natural, né? Quando eu falo sistema natural, eu digo o meio físico e o meio biológico. O que é esse meio físico e meio biológico? Justamente o solo, né? A vegetação. Quando eu falo vegetação, plantas, né, para poder nos manter, animais que vão servir de alimento, água, etc. Ou seja, né, apesar de nós estarmos no ambiente urbano, nós precisamos de um sistema natural para nos manter, né? Porque é claro que hoje nós temos na produção alimentícia, né, temos uma porção de alimentos que hoje já a parte, vamos dizer assim, natural do alimento já é pouco, né? Então temos pouca composição, né, de natural mesmo, né? A sua composição química. Então temos pouca coisa que é natural, que é biológico. A maioria já é sintetizado, né? Biscoito, por exemplo, até o macarrão, né? Eu sei que é de trigo, a massa primária, né? O composto principal é o trigo, né? Mas enfim, temos diversos outros componentes, um refrigerante, um suco, né? Quase tudo já é industrializado, né? Quase tudo não tem essa formação natural. E o sistema antrópico, constituído do homem e de suas atividades, ou seja, vamos ter um ambiente natural, né, de onde o homem vai ter que tirar o seu sustento, né? Dentro do ambiente urbano nós temos o sistema natural, de onde o homem vai ter que tirar o seu sustento, e o sistema antrópico, de onde o homem, né, ele está presente, e também suas atividades. Que atividades são essas? Trabalho, construção, enfim, né? Toda nossas atividades diárias que nós fazemos diariamente. Beleza, pessoal? Então, continuando, pessoal. Aí eu retorno, né, essa imagem novamente, né, do centro de Manaus, onde ela mostra novamente essa situação, né, do ambiente urbano, né? Aí a parte natural, né, e o sistema natural e o sistema antrópico, certo? Ambiente antrópico. Dentro desse ambiente antrópico, né, nós temos o que nós chamamos de ecossistema urbano. Esse ecossistema urbano ele tem as características e funcionamento diferentes dos ecossistemas ecológicos naturais, pois a ação do homem é predominante, provocando mudanças intensas e rápidas. Ou seja, em um ecossistema natural, né, um ecossistema ecológico, nós não temos um organismo, né, um organismo principal ali, um indivíduo, provocando mudanças rápidas, né? Então no sistema ecológico nós vamos ver que nós vamos ter, né, um organismo que vai depender daquele outro organismo. Em consequência desse, né, quando eu falo depender, eu falo de alimentação, né? Então, por exemplo, se nós temos uma vegetação que começa a se expandir, né, a aumentar, vamos ter uma grande quantidade de gafanhotos se alimentando dela, né? E aí essa população de gafanhotos, quando começa a aumentar
crescer, vai ter uma determinada população de pássaros, né? E aí nós vamos ter toda aquela cadeia, aquela teia alimentar que nós já vimos isso nas aulas passadas, né? Já no ecossistema urbano, a ação do homem ela vai ser predominante, vai inibir todas as outras ações, né? Quando eu falo todas as outras ações ambientais, vai ter diminuição da poluição dos rios, diminuição na cobertura vegetal, né? Enfim, a ação do homem vai estar provocando mudanças rápidas, tanto no ambiente quanto no meio ambiente, quanto nas paisagens ambientais, né? E aí novamente eu trago para vocês, né, aquele gifzinho onde mostra essa ação humana, né? Aquele gif onde mostra essa, vamos dizer assim, Manaus, né, de 77 até 2017, né? Onde mostra essa mudança rápida, essa mudança brusca de 77 até 2017. Beleza? As atividades antrópicas, compreendendo os componentes políticos, econômicos, sociais e culturais, têm que ser fortemente consideradas, interligando-se aos ambientes naturais, físicos e abióticos. Então, essas nossas atividades, né, atividades políticas, atividades econômicas, atividades socioculturais, elas têm que ser fortemente consideradas, né? Ou seja, para que não aconteça, né, uma rápida mudança ambiental, uma rápida mudança ecológica desordenada, né? Todas essas nossas ações, todas as nossas atividades, elas precisam ser interligadas aos ambientes naturais, porque senão, por exemplo, se continuar esse crescimento desordenado, né, essa devastação, desmatamento desordenado, daqui a mais, sei lá, uns 30 anos, né, essa reserva do com certeza vai acabar, ou vai ficar menor do que isso, né? E consequentemente outras áreas que ainda hoje estão verdes também vai ter esse aumento, né? Então, o que são considerados como necessidades biológicas dentro do ecossistema urbano, né? Quais são as necessidades biológicas para poder nos manter, né, nesse ecossistema urbano? Ar, né? Precisamos de ar, precisamos de oxigênio para nossa respiração, precisamos de água, né? Isso aí não é novidade para ninguém. Precisamos de espaço, né? Precisamos de espaço para se movimentar, precisamos de espaço, né, para ter nossa casa, né, para ter nosso cantinho de sossego, né? Precisamos de energia, né? Quando eu falo energia, não quero dizer energia elétrica como um todo, mas energia para nos manter vivo, alimento e calor, né? Abrigo e a disposição de resíduos, né? Que estejam à nossa disposição esses resíduos, né? E aí, pensando, né, todas essas nossas necessidades, né, biológicas, aí nós entramos nessa famosa crise ambiental, né? E aí nessa crise ambiental nós temos 3 pilares que são fundamentais, né, nessa crise ambiental, e que esses 3 pilares eles estão interligados, um puxando, um influenciando o outro, certo? Em um ponto, né, desse pilar, ou em ponto desse triângulo, nós temos nós aqui, né, a população, os seres humanos aqui, né? Os seres humanos, eles precisam sobreviver, nós precisamos sobreviver, né? E às vezes nós levamos isso tanto ao pé da letra,
Porque para nós sobrevivermos, nós precisamos gerar o quê? Impactos ambientais, né? Precisamos levar a extinção de outras espécies, né? E quais são os impactos ambientais que nós provocamos, né? Poluição, desmatamento, destruição. E esses impactos ambientais influenciam diretamente aonde? Né? Nos recursos naturais. Né? Que recursos naturais são esses, pessoal? Água, né? Ar, vegetação, né? E a ausência desses recursos naturais, eles afetam diretamente quem? A população. A ausência desses recursos naturais afetam diretamente nós. Por isso que é chamado uma crise ambiental, né? Porque nós precisamos sobreviver. Para nós e para nossa sobrevivência, desculpa, pessoal, a gente precisa de recursos naturais que pode gerar impactos, né? E essa nossa necessidade de recursos ambientais vai gerar impactos que depois pode voltar para nós, enfim, né? É um ciclo aí, por isso que chama de crise ambiental, né? Porque tudo está interligado, né? Então a nossa necessidade de recursos naturais vai gerar impactos ambientais, que esses impactos ambientais vão influenciar nós, né? E aí, enfim, e aí nós voltamos a recursos naturais que continuamos gerando os impactos e esses impactos continuam nos afetando. Ou seja, é um ciclo sem fim, né? Então é complicado, pessoal. É complicado mesmo, né? Mas vamos lá, né? Então, o que é essa crise ambiental? É qualquer dano ou prejuízo causado aos elementos que compõem o meio ambiente protegidos pela legislação, né? Então, eu vou só falar um pouquinho sobre essa legislação, né? Que com a entrada em vigor da Lei 9.605, de 13 de 2 de 98, essa lei de crimes ambientais, o Brasil deu um grande passo na proteção do meio ambiente, pois a nova legislação traz inovações modernas e surpreendentes na repreensão e destruição ambiental. Então essa crise ambiental, esses danos, né, que o homem vem causando ao meio ambiente, esses danos que quase que impossíveis de serem sanados ou de serem resolvidos, né? Porque como eu falei anteriormente, a gente precisa sobreviver, né? E aí, para a gente sobreviver, a gente precisa destruir alguma coisa, ou seja, acaba tendo esse ciclo, né? Mas aí nós temos essa lei, né, a lei dos crimes ambientais, que é uma lei muito boa, né? É uma lei que foi importante, né? Porque ela vai repreender a destruição ambiental, né? Mas aí quando a gente sai dessa lei, sai do papel e vai para a prática, as coisas complicam um pouquinho. Mas, enfim, né? Vamos deixar para lá, vamos continuar, né? Porque aí se a gente for parar para debater, né, esses direitos e deveres, né, essas pessoas que deveriam proteger, né, e não são protegidas, não protegem essas pessoas, esses locais que deveriam ser protegidos, né, os meio ambientes deveriam ser protegidos, mas não são, enfim, né, a gente começa a entrar muito em questões políticas, questões que aí vamos deixar para uma outra situação, beleza? Então, alguns precursores da crise ambiental, né? Esses precursores são, o primeiro deles, a busca incessante por melhor qualidade de vida. Então, nessa nossa busca incessante, né, nosso desejo de melhorar de nossa vida, nós acabamos destruindo, certo? Então, quando a gente, por exemplo, eu vou comprar um sítio, né? E aí nesse meu sítio vou começar a cultivar abacaxi, né? Beleza, começar a cultivar abacaxi porque eu preciso vender, porque eu preciso alimentar minha família, me alimentar, beleza, né? Mas aí quando eu penso em plantar abacaxi,
o que é que vai ser necessário fazer primeiramente? Eu destruir, né? Eu devastar. Então, essa nossa busca incessante por uma melhor qualidade de vida, nós acabamos destruindo. Vou fazer uma fábrica de sapatos, por exemplo. Vou precisar devastar, vou precisar usar matéria-prima, né? E aí nessa minha busca atrás dessa minha matéria-prima, eu vou incentivar alguém a destruir, certo? Se a minha ação não é direta, mas é indireta. Geralmente, os modelos de desenvolvimento, ou seja, quando eu penso em fazer uma fábrica, quando eu penso em fazer uma plantação, nunca eu penso nessas questões ambientais. Ou seja, em qualquer momento, né, em qualquer modelo de desenvolvimento, eu nunca penso no ambiente, né? Aí eu volto aquele mesmo momento que eu falei lá no início. Quando eu penso em fazer uma cidade, né, por exemplo, eu vou fazer no momento que vai se instalar uma cidade, vai se construir uma cidade, vai desenvolver uma cidade, um centro comercial, né? Nunca penso logo nas questões ambientais. Como é que eu vou tratar? Eu penso logo quantas casas eu vou ter, né? Quantos apartamentos eu vou fazer, quanto eu vou cobrar, né? Para que aquilo que eu venho investir naquele local, né? Se a quantidade que eu vou cobrar vai ser necessária para suprir as minhas despesas, né? E para me ter um lucro, certo? Uma outra situação, né? Essa crença equivocada de que os nossos recursos naturais, de que a nossa água, de que as nossas florestas, de que os peixes, de que os animais, eles são inesgotáveis. Como eu já falei, né, na última aula, onde eu falei um pouquinho sobre lixo ou meio ambiente, né, eu já comentei que em alguns locais já falta água. Enquanto aqui para nossa região amazônica nós já temos uma grande quantidade de água, né? Nós temos uma grande quantidade de água e abundância. Ainda, né? Vamos deixar esse ainda em destaque. Em outros locais isso já não é mais uma realidade. Já é uma realidade essa ausência de água, né? Limitação dos processos naturais para a assimilação dos impactos resultantes, né? Ou seja, eu pensar, né, eu limitar o meu acesso, né, aos recursos naturais, para que essa minha limitação, né, possa gerar poucos impactos. Geralmente nós não pensamos assim, né? Então vamos lá, pessoal. E aí, alguns problemas ambientais ou problema ambiental é entendido como um desequilíbrio, né, provocado por um choque, um trauma ecológico, um impacto ambiental resultante da ação antrópica, ou seja, a ação do homem sobre aquele ambiente. Então isso é um problema ambiental, é um desequilíbrio, né, provocado, é um trauma ecológico, quando nossas ações, né, isso advindas das nossas ações. E aí eu tenho essa imagem, né, interessante aí sobre o impacto ambiental, né? Essa foto eu retirei de um site sobre sobre a nossa região, né, sobre ali a foz do Rio Negro, né? E aí onde ele sobre um jornal local, aonde ele relatava o quanto, né, o lixo está influenciando o comportamento alimentar das espécies, né? Sabemos que já é uma situação bem complicada, né? Então, os principais problemas ambientais urbanos: a poluição. Geralmente quando a gente pensa poluição, poluição da terra, poluição da água. Mas aí nós temos poluição do ar, poluição visual, poluição sonora, pessoal. E todas essas poluições, né, visual, poluição sonora, né,
Isso causa impactos ambientais, isso causa problemas ambientais, né? Apesar de geralmente nós não sentimos tanto, nós seres humanos, mas os animais, o ambiente se vai sentir essa poluição, né? Resíduos sólidos, né? Esgoto. E aí nós temos essa imagem ali do Igarapé da Avenida Brasil, próxima prefeitura, né? Onde temos essas duas situações, né? A maioria desse lixo, essa poluição, esse lixo, ela é advinda de esgotos que são jogados diretamente nesse córrego, que esse córrego dá acesso ao rio Amazonas, né? As enchentes. Quando eu falo enchente, pessoal, é legal ressaltar que não é uma enchente natural, né? Não é aquela enchente que nós temos aqui, né? Que acontece naturalmente, onde vai ter aquele período da enchente, onde vai ter uma elevação no nível das águas e aí vai ter a vazante, né? Quando eu falo essa enchente, essas enchentes nas cidades, nessa imagem aqui foi de uma região do centro de São Paulo neste ano, né, com essas chuvas, e aí todos esses problemas aqui, né, lixo, poluição, esgoto, né, acaba provocando essas grandes enchentes, né? Inversão térmica. A inversão térmica é bem legal, né, esse fator que também é provocado, né, é um fenômeno natural, né, mas que ele pode ser como é que eu posso dizer, ele é causado também por uma alteração ambiental, né? Então, por exemplo, num fluxo normal, ou seja, sem essa inversão térmica, nós vamos ter, né, durante o dia, né, geralmente nós vamos ter durante o dia o que, né, o ar quente, o ar frio e um ar mais frio, né? Esse é numa temperatura normal. Então, numa inversão térmica, nós vamos ter esse ar frio, logo acima nós vamos ter o ar quente e mais acima nós teremos um ar frio, né? Mudando completamente a estrutura atmosférica daquele local. Qual a consequência disso, né? Consequências ambientais enormes, né? Consequências à saúde também, né? As ilhas de calor, isso aí é bem comum aqui na nossa região. Quem, por exemplo, passa ali, por exemplo, próximo à mata da UFAM, né, ali a mata do INPA, vai observar que ali nós temos nessa área rural, nessa área próxima a uma grande quantidade de plantas, né, enfim, nós teremos uma temperatura mais baixa do que ou uma temperatura, uma sensação térmica bem mais baixa do que, por exemplo, lá no centro da cidade. Isso são ilhas de calor, né? Ilhas de calor urbano, onde numa área rural nós temos uma temperatura, numa área periférica nós temos uma outra temperatura, numa área comercial nós temos uma outra temperatura, no centro da cidade nós vamos ter outra temperatura, ou seja, em cada ponto, né, em cada ponto diferente nós vamos ter esses picos de temperatura, né, ou mais baixa ou mais alta, dependendo do local. Isso são chamados ilhas de calor, né, porque são pontos de calor espalhado ao longo de todo um gradiente de uma cidade, certo? E a chuva ácida, né? A chuva ácida também é um fenômeno bem interessante, né, causado também, né, da poluição, né? Como aqui nesse esqueminha ele mostra como se formam essas chuvas ácidas, né? Então vamos ter as emissões, né, de gases poluentes, como por exemplo o dióxido de enxofre e dióxido de nitrogênio, né, onde quando junta, né, o dióxido de enxofre mais o dióxido de nitrogênio junta com a água, nós vamos ter o ácido sulfúrico ou o ácido nítrico, né? E aí isso são as chuvas ácidas. E aí quais são as consequências dessas chuvas ácidas, né?
morte de peixes, morte de animais de modo geral, morte de árvores, poluição, né, destruição do solo, destruição da cobertura vegetal, ou seja, diversas alterações significativas no ambiente. Beleza? Agora eu vou mostrar para vocês, né? Como eu havia comentado com vocês no início desta aula, que eu iria estar mostrando alguns impactos, alguns problemas ambientais ao longo da nossa história, na história, né, da nossa história aqui, né, na Terra. Então, esse primeiro que eu vou destacar, de 1956, foi no Japão, né, o desastre de Minamata, onde mais de 900 pessoas morreram devido ao envenenamento por mercúrio lançado na Baía de Minamata por uma fábrica de acetaldeído e PVC. Então, cerca de 2 milhões de pessoas podem ter sido afetadas por comer peixes contaminados no período de 1930 até 1956. Então, essas fábricas, né? Essa fábrica ela lançava mercúrio nos rios, né? Lançava produtos químicos no rio, né? Aí os peixes que viviam ali eram contaminados, né? Lembrando que o mercúrio ele entra muito fácil na corrente sanguínea, entra muito fácil no corpo, e ele permanece por mas por muito tempo, né? Então, geralmente durante toda a vida daquele peixe, durante toda a vida daquele animal, aquele mercúrio vai permanecer no seu corpo. Então, e quando a gente se alimenta daquele peixe que está contaminado por mercúrio, o que acontece? A gente acaba ingerindo esse mercúrio. Pessoal, agora me desculpe, mas eu vou mostrar algumas fotos aqui agora que não são tão agradáveis, né? Aqui essa foto foi tirada durante um protesto, né, pedindo medidas, né, para as vítimas desse envenenamento por mercúrio. Então, esse envenenamento por mercúrio, além de causar a morte, né, causa diversos outros fatores, paralisias, enfim, né? As pessoas ou podem morrer, ou as pessoas, quando, por exemplo, uma grávida, né, ou entre em contato com o mercúrio, a criança pode vir a ser afetada, enfim, né? Diversos outros fatores. O vazamento de Bhopal na Índia, né, onde 45 toneladas de gases tóxicos vazaram de uma fábrica de agrotóxicos em Bhopal, na Índia. Depois do acidente, a empresa abandonou o local e 2.500 pessoas morreram e outras 150.000 sofreram com queimadura nos olhos e nos pulmões. Então, materiais contaminados ainda estão espalhados pela área, contaminando o solo e águas subterrâneas, dentro e em torno da antiga fábrica, né? Então, aí essa foto foi registrada, né, no momento em que aconteceu essa explosão, esse vazamento desse gás. E aí diversas pessoas, né, como mencionado, morreram, outras sofreram diversos tipos de queimadura, né? Não consegui uma imagem melhor, mas eu acho que nem seria interessante uma imagem melhor do que essa, onde mostra diversas pessoas mortas, né, devido a essa liberação desse gás, né? E aí no Brasil, né, 2019, onde a barragem, né, de Brumadinho, que ele foi considerado o maior acidente de trabalho no Brasil em perdas de vítima e o segundo maior desastre industrial do século. Foi um dos maiores desastres ambientais da mineração no país depois do rompimento da barragem de Mariana. E interessante que foi dois eventos bem próximos, né, de Mariana e de Brumadinho. E aí essa imagem é bem interessante, né? Mostra uma imagem de uma ponte, né? Aí um bombeiro, alguém, né, tentando resgatar. E aí mostra essa imagem de baixo e também temos a mesma imagem em outro ângulo, né, do mesmo ponto. E aí mostra essa devastação em maior escala, né? E lembrando que essa devastação ambiental, essa devastação, esse impacto não é somente, né, no ambiente em si, né, mas também nas pessoas que ali moram. A gente observa então aqui o que, né,
que a lama, o rejeito, ele está dando, a altura dele que subiu foi tão alta que foi quase próximo à cobertura das casas, né? Então casas foram soterradas, pessoas, animais, enfim, vamos falar de coisa boa. Então muita gente na nossa profissão, muitos profissionais, colegas nossos, né, colegas de profissão, trabalham hoje com licenciamento ambiental. Vocês sabem o que é esse licenciamento ambiental? Então, o licenciamento ambiental é um procedimento administrativo através do qual o órgão ambiental competente licencia a localização, a instalação, a implantação e modificação e operação de atividades de empreendimentos utilizados de recursos ambientais. Ou seja, pessoal, quando alguém pretende instalar uma fábrica, pretende construir um porto, construir um aeroporto, né? Construir e fazer qualquer atividade que vai utilizar recursos ambientais ou que vai precisar devastar, né, uma área ambiental, precisa fazer um licenciamento ambiental, né? Então, esse licenciamento ambiental, ele é considerado o bem de interesse público, né? Considerado um bem de interesse público. E sendo bem particular ao público, este deve ser usufruído por toda a coletividade, né? Ou seja, diversas pessoas devem estar envolvidas no licenciamento ambiental. Desta forma, qualquer intervenção do homem, olha só, na utilização dos recursos naturais que venha a causar impacto ambiental, ou seja, alteração adversa no meio ambiente, deverá ser submetido aos órgãos ambientais competentes para que estes possam consentir na atividade ou execução da obra pretendida, né? Então, se eu pretendo fazer qualquer construção onde eu vou utilizar recurso natural, onde essa minha intervenção, né, vai causar algum impacto, eu preciso fazer um licenciamento ambiental, né? As atividades ou obras que potencial ou efetivamente causarem dano ao meio ambiente deverá submeter-se ao procedimento de licenciamento ambiental, que em princípio é antecedido aos estudos prévios de impactos ambientais. Então, primeiro eu vou dar entrada nesse meu licenciamento ambiental, aonde vão conceder, né, um parecer favorável ou não à construção daquela minha obra, né? Mas aí, eu já ganhei o licenciamento ambiental, eu já posso dar início à minha obra? Ainda não, pessoal. Aí que vai entrar esse EIA e o RIMA, né? Então esse EIA e RIMA, ele vem depois do licenciamento ambiental. Então o licenciamento ambiental, ele antecede, né, esse EIA e RIMA, ok? Então depois que foi consentido o licenciamento ambiental daquela área, aí eu preciso fazer um EIA ou um RIMA. E aí eu vou já comentar com vocês o que é um EIA e um RIMA. Então, né, vamos lá. Então, atividades utilizadoras de recursos ambientais consideradas de significativo potencial de degradação ou poluição dependerão do estudo prévio de impacto ambiental, que é o EIA, e o respectivo relatório de impacto ambiental, que é o RIMA, para o seu licenciamento, né? Ou seja, pessoal, por exemplo, né, já foi consentido a mim o licenciamento ambiental daquele local, onde foi autorizado eu fazer, né, construir a minha fábrica, certo? Mas para construir a minha fábrica, eu vou precisar devastar, né, uma certa quantidade de floresta, né? Então vou precisar devastar, por exemplo, sei lá, né, 2.000 metros de floresta, 2.000 metros quadrados, né, 2.000 metros por todos os lados. Então o que eu preciso fazer, né?
eu vou fazer esse EIA e esse RIMA, esse relatório de impacto ambiental. Então eu vou contratar, né? Hoje em dia tem diversas empresas que fazem esse RIMA e esse EIA, diversas empresas mesmo, né? Órgãos cadastrados, né, aos órgãos ambientais, empresas cadastradas aos órgãos ambientais, aonde eu contrato essa empresa e essa empresa vem até o local, né, o local onde eu pretendo fazer minha construção, fazer enfim, né, minha fábrica, construir meu porto, qualquer tipo de atividade. E aí eles vão fazer um levantamento ambiental, socioambiental completo, né? Então eles vão fazer um levantamento, né, se essa minha fábrica, se essa minha construção vai ter um impacto significativo na população local, né? Se essa minha fábrica vai, por exemplo, mudar vai interferir na cultura de um povo local, um povo aqui na local a minha construção, né? Se essa minha construção, né, aí fazer um levantamento também, além do social, vai fazer um levantamento também da fauna e flora. Vão fazer um levantamento quantas espécies vegetais existem nessa minha área aonde eu vou precisar devastar. Tem 50 espécies de árvores, né? Quais são os riscos de extinção que essas árvores existentes naquele local têm? Se tiver alguma árvore onde, por exemplo, que tem a sua ocorrência endêmica, ou seja, que ocorre somente dentro dessa minha área aqui de ação, essa obra pode ser embargada. Então, quando esse relatório chegar na mão das autoridades competentes, eles vão avaliar esse relatório, né, e vai ver, né, tem uma espécie aqui que ela é ameaçada de extinção, tem uma espécie aqui que só ocorre nesse local, então essa obra não vai poder acontecer. Mesma coisa para animais, para vertebrados e invertebrados, tá? E é aí, pessoal, aí que mora o perigo, né? Aí é que mora o perigo, porque, né, geralmente as empresas que são contratadas para fazer isso, elas são, às vezes, elas recebem subornos, né? Então fazem um relatório qualquer, né? Faz um estudo de impacto ambiental qualquer, e aí somente, por exemplo, se eu sou dono de uma multinacional, onde eu pretendo mesmo, né, instalar ali aquela fábrica, aquela minha construção, e aí eu suborno aquela empresa, e aí em consequência disso, né, ela vai fazer um estudo de qualquer forma, um relatório de qualquer forma, aí para levar para as autoridades vão ver, né? Aquela ali não tem nenhuma espécie de ocorrência endêmica, não vai ter nenhuma espécie ameaçada de extinção, então isso não vai causar nenhum impacto, nem ambiental nem social, então a obra está liberada, né? É por esse motivo, pessoal, que até hoje a BR-319 ainda não foi asfaltada. Porque com a pavimentação da BR, né, vai ter um aumento significativo na quantidade de moradores, né, quantidade de pessoas que irão se beneficiar, né, vai ter um impacto ambiental muito grande, porque vai ter diversas pessoas instalando ali, aí começa com a instalação de pequenas vilas, pequenas cidades, né, ou seja, começam diversos fatores aí sendo envolvidos, né? É porque até hoje não foi feito ainda relatórios de impactos ambientais, estudo de impacto ambiental naquele local, né? Onde fosse um estudo bem detalhado, né? E porque vai ter um impacto muito grande, porque é uma grande área onde corta, digamos, a Amazônia de ponta a outra, né? Não é à toa que ela é conhecida como Transamazônica, né? Que vai cortar a Amazônia de um canto ao outro,
conectando a Amazônia a outras partes do Brasil e consequentemente a outras partes do mundo, né? Então o impacto ambiental será enorme naquele local. Então as espécies daquele local, né, tem espécies que são endêmicas daquele local, onde só ocorrem ao longo, né, da Transamazônica, ao longo da BR-319. Beleza? E aí, chegando, né, já nessa parte final da nossa aula de hoje, aí chega essa pergunta da nossa terrinha, né? O que é sustentabilidade? Então, sustentabilidade é a capacidade de sustentação ou conservação de um processo ou um sistema, né? Então, a etimologia da palavra sustentável, né, deriva do latim sustentare, né, e significa sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Olha só que palavra bonita, né? Que significado bonito: sustentar, apoiar, conservar e cuidar. Então, a sustentabilidade é suprir as nossas necessidades sem afetar a possibilidade das gerações futuras de suprirem as suas. Ou seja, é eu não pensar somente em mim, é eu não pensar somente nessa geração, né? É eu pensar que essas minhas necessidades, né, elas não irão afetar a necessidade de 2, 3 gerações que virão depois da minha, né? É considerar com o mesmo grau de importância a prosperidade econômica, o desenvolvimento humano e social, né? A sustentabilidade é o equilíbrio entre o social, o econômico e o ambiental. Ou seja, né, tudo isso é sustentabilidade, é o juntar a economia, nós, né, o social e o ambiente, juntar tudo isso, né? E tudo isso nós temos a sustentabilidade aqui no centro, né? Ela unindo esses três parâmetros, esses 3 pilares de grande importância, né? A economia, o ambiente e nós, o social. Então, quais são os princípios gerais da sustentabilidade? A prevenção, né? O menor custo de degradação. Quanto menos eu vou degradar, vai custar menos para mim essa degradação, né? A precaução, eu fazer uma avaliação prévia daqueles meus impactos, né? A participação é envolver a comunidade local, envolver o social, né, naquela minha fábrica, naquela meu empreendimento. A proatividade, a prevenção de problemas, né? A compensação, a melhoria em outra área, né? O compromisso de melhoria contínua, né? Meta modesta, né? Contínua meta modesta. Ou seja, pessoal, a sustentabilidade é eu não pensar somente no hoje, no aqui e no agora, mas eu pensar o quanto essas minhas ações, eu pensar o quanto aquilo que eu estou fazendo hoje vai afetar nas pessoas daqui a 2, 3 gerações depois da minha, né? É eu juntar o povo local naquele meu empreendimento, naquela minha ação, certo? E aqui nós temos os benefícios da sustentabilidade para o negócio, para a instalação de uma fábrica, para qualquer tipo de situação, né? Da sustentabilidade. A facilidade em contratar e reter talentos. Porque um dos princípios, né, da sustentabilidade é o envolvimento da comunidade. Então, se eu construo uma fábrica, né, obedecendo todos os padrões, todos os parâmetros, né, e envolvendo a comunidade, então eu não vou precisar contratar funcionários de fora, né, porque o próprio povo em torno da minha
na minha construção do meu negócio, eu posso contratar essas pessoas, né? Ou seja, eu estou envolvendo a minha comunidade. Com isso eu vou ter um aumento da produtividade, né? Por quê? Porque aí eu não vou precisar, por exemplo, tendo um gasto com uma moradia para um funcionário de fora, né? Que só vai vir para aquele local se eu oferecer uma moradia. Então eu vou ter um aumento na produtividade, né? Aquela pessoa vai morar ali mais próximo, né? Então, uma redução nos custos da produção, como eu mencionei anteriormente, né? Um aumento das receitas e do valor de mercado, uma redução nas despesas, que isso é muito bom, e uma redução de riscos, porque eu estou apenas envolvendo a comunidade local, né? Porque eu estou envolvendo apenas aquelas pessoas ali em torno, porque esse meu negócio o que vai fazer, né, esse meu negócio andar são as pessoas locais. Isso vai reduzir risco, vai reduzir despesa, né? Vai aumentar a minha produtividade, vai ter uma facilidade de eu encontrar e de eu reter esses talentos, ou seja, aquelas pessoas, né? Aquele local, geralmente quem mora naqueles locais, em alguns locais, né, geralmente não querem sair daqueles locais. Se for um local, por exemplo, bom, né, um local onde tenha emprego, onde tenha escolas, onde tenha acesso à saúde com facilidade, geralmente as pessoas não querem sair daqueles locais, certo? Então, eu vou reter esses talentos, eu não vou perder essas pessoas, sempre vai ter, vou estar contratando novas pessoas, sempre que as pessoas vão estar ali naquele meu local, certo? Então, para viver e produzir de forma sustentável, é preciso entender que cada ação, pequena ou grande, se reflete no todo e que tudo está interligado. Então, qualquer ação que eu fizer, né, vai refletir num todo, porque tudo está interligado, né? É pensar no futuro do planeta e de todos os seres que neles habitam, né? Então, eu pensar sustentável é pensar em consumo consciente, né? E consumo consciente é eu levar em consideração os impactos das nossas ações, né? Levar em consideração que isso que eu estou fazendo pode não afetar somente a mim, mas eu posso afetar a vida das pessoas que estão próximas de mim, né? Buscando maximizar os impactos positivos e minimizar os impactos dos nossos altos consumo de produção, ou seja, eu minimizar meus impactos para ter um lucro maior, né? Para eu ter resultados positivos maiores, entendeu? Então, pessoal, muito obrigado, né? Eu espero que tenha esclarecido alguns conceitos, né? Para alguns de vocês poderia estar um pouquinho esquecido, para outros nem tanto, espero que todos de vocês tenham entendido. E é isso, pessoal, é pensar consciente, é pensar sustentável, né? É pensar que nós, né, que as nossas ações, o que nós estamos fazendo hoje, o que nós vamos fazer hoje, isso vai nos afetar diretamente, né? Então, aquela velha frase, né? O que se planta colhe. Ou seja, se eu estou plantando coisas boas, eu vou colher com certeza coisas boas. Eu não posso plantar abacaxi e querer colher melancia. Eu não posso plantar melancia ou querer colher abacate, né? Então, aquilo que eu vou colher, aquilo que eu estiver plantando, eu vou colher. Então, se eu estou plantando coisa boa, eu vou colher coisa boa, né? Porém, se eu estiver plantando coisa ruim, consequentemente, eu vou colher coisas negativas, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado, né? E até a próxima.